ANS discute novo reajuste em planos de saúde de até 20%. FIFA é detonada após exaltar Argentina antes da final da Copa do Mundo. Senado tem semestre marcado por cabo de guerra entre Alcolumbre e Lula. Em virtude dos últimos acontecimentos aí da Argentina, a FIFA tem sido detonada. E agora a gota d'água foi ela exaltar a Argentina. FIFA é detonada após exaltar a Argentina antes da final da Copa do Mundo. Postagens nas redes sociais da FIFA relembram momentos do título da seleção argentina antes da Copa do Mundo de 2022. Essa matéria é do Metrópole. Então a FIFA ela tem... Torcedores ficaram indignados após a FIFA compartilhar nas redes sociais uma série de publicações exaltando a Argentina, que disputa a final da Copa do Mundo 2026 neste domingo, 19/7, contra a Espanha. Eu não vi nenhuma publicação aí exaltando a Espanha e parabenizando pela Espanha ter chegado na final. Vocês viram? Eu não vi. Vou até procurar e eu não vi. Nos comentários, internautas responderam com montagens revoltadas com Lionel Messi, Gianni Infantino, atual presidente da FIFA, referência a uma suposição no qual o time sul-americano estaria sendo favorecido nesta edição da Copa. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo. Abre teu olho, FIFA. Gianni Infantino, ó. Tem uma galera aí já querendo te denunciar no COI, hein? E a ANS, hein? Que está querendo aumentar o plano de saúde do trabalhador em 20%. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o reajuste salarial que a sua CCT, Coleção Conventiva de Trabalho, que o seu patrão te deu no último ano? Foi de quantos por cento? Teve gente aí que recebeu 1% de aumento, 2%, 3%. Algumas categorias aí o pessoal recebe 5%, 10%. E o salário mínimo? Aumentou quantos por cento do ano passado para cá? Pois é. Para você que tem plano de saúde, eles estão querendo aumentar 20%. Mas você não recebeu 20% de aumento salarial. Você tem visto cada vez mais o preço na prateleira subir e subir e subir. Mas os planos de saúde, ó, eles não estão nem aí. Olha o que eles querem grana. E estão pensando em aumentar 20% do seu plano. Aí eu te pergunto, esses 20% de aumento tem valido a pena? No plano de saúde aí que você tem, se você tem, que a maioria dos brasileiros é pobre e não tem um plano de saúde. Mas para você que tem valido a pena o plano de saúde que você tem? Quando você chega lá no hospital, você é bem atendido? Você é bem atendida? Você consegue marcar consulta e exame rápido? Porque eu tenho colegas que falam que eles marcam consulta e só porque eles têm plano de saúde, marcam a consulta dele para 1, 2 meses depois. E se na mesma hora eles falarem que é particular, ou seja, que eles vão pagar a consulta do próprio bolso, sem o plano, a consulta é marcada misteriosamente na hora, no dia seguinte. Então por que a pessoa está pagando um plano de saúde caro se ela não pode ser atendida rapidamente como o particular, que paga a consulta particular? Tem alguma coisa de errado aí. E por que os planos de saúde no Brasil crescem tanto e tanto e tanto todo ano, se nós temos o maior sistema de saúde do mundo? Por que com o SUS, o brasileiro ainda tem que pagar um plano de saúde para poder ser bem atendido? E muitas das vezes não é. Fica aí o nosso questionamento. Senado tem semestre marcado por cabo de guerra entre Alcolumbre e Lula. Alcolumbre impôs derrotas históricas, segurou pautas de campanha e deu sequência às chamadas pautas bomba. O que são pautas bomba? Pauta a favor da população é pauta bomba? Agora, pauta de aumento de imposto não é pauta bomba, que vai doer no bolso do trabalhador? No bolso do brasileiro em geral? Isso aí não é pauta bomba? Se ele estivesse aprovando ali uma proposta de aumento de imposto, de uma carga tributária, não seria uma pauta bomba? Enfim, continuando. Segundo ano da atual gestão Alcolumbre, começou justamente sobre a expectativa de a indicação de Messias andar.
apesar da forte resistência do chefe da casa, que se viu desconsiderado por Lula, depois de o petista não indicar o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Governistas apostaram no distensionamento gradual e minimizaram a crise. Ou seja, eles não estavam ali tentando indicar uma pessoa que é boa para o povo, uma pessoa que faz propostas para o povo. O Lula estava querendo indicar o advogado dele, particular dele, e o Alcolumbre estava querendo indicar o Rodrigo Pacheco, o banana do Pacheco, para o Senado Federal. O banana do Pacheco para o STF. Por quê? Porque o Pacheco no STF iria julgar as pautas, os processos dos senadores. Senadores esses que têm rabo preso com o STF. Então, o Alcolumbre queria colocar ali um senador no STF, que também tem rabo preso com o STF, para cuidar dos interesses dos senadores. E o interesse do povo? Onde é que fica? O que o seu Jorge Messias, por outro lado, o que esse cara fez para a população? Para ele ser indicado também ao STF. O STF deveria ser um tribunal de juízes, de pessoas de índole. Não é essa índole que o seu Jorge Messias tem. E nós sabemos que ele foi reprovado no Senado, não é porque o Senado acordou, não. É porque o Lula não estava fazendo as vontades do Alcolumbre, mais uma vez. Ao invés de fazer a vontade do povo, ele busca seus próprios interesses. O ministro passou pela Comissão de Constituição e Justiça, com 16 votos a favor e 11 contrários, mas no plenário foi derrotado. A primeira derrota aí desde que a Constituição de 1988 existe. Uma vergonha aí para o governo Lula, que só passa vergonha, tanto interno como externo. E também para o senhor Jorge Messias, que se diz cristão, mas é a favor do aborto. Que cristão é esse, né? Ali a gente viu, né? Ficou sabendo que o Alcolumbre ligou de senador para senador para poder pedir para eles, né? Votar ali contra a indicação do Messias ao STF. Enfim, tá esse cabo de guerra aí do Lula com o Alcolumbre, não para favorecer o povo, para favorecer os seus interesses. Tanto o Lula, o interesse dele, o projeto de poder megalomaníaco que ele tem, quanto o Alcolumbre, o seu projeto pessoal de se perpetuar também na presidência do Senado. Seja ele sendo presidente ou ele indicando o presidente para ser a marionete dele. Então todo mundo ali está com um jogo de interesse ao mesmo tempo, querendo colocar um integrante do Centrão. E por falar em interesse deles, de tornozeleira à prisão. Bolsonaro completa 1 ano com medidas restritivas, mas influência mexe com as eleições de 2026. Como que a influência do Bolsonaro está mexendo com as eleições se ele está preso, incomunicável e enterrado? Enterrado vivo, praticamente. Mas vamos ler essa matéria. Pré-candidatos da direita lutam pelo apoio de Jair Bolsonaro do PL, que por sua vez já declarou seu apoio ao Flávio, seu filho, que mesmo preso mantém capital político em alta. Então tá todo mundo brigando pelos espólios de um defunto vivo. Vale lembrar que Bolsonaro ainda está vivo. Ele simplesmente foi silenciado por essa ditadura que a gente vive hoje, a ditadura do Supremo, em especial do ministro Alexandre de Moraes, que tem uma paixão especial pelo Bolsonaro. Engraçado que o Lula na cadeia, ele tinha rede social. Ele publicava quase todo dia um golpe onde o cara estava nos Estados Unidos, curtindo as férias. Ele tentou dar um golpe no Brasil de lá. Às vezes a galera pensa que brasileiro é otário, né? O brasileiro é otário, né? E às vezes o brasileiro também, né, se deixa ser tirado como otário. E é isso, pessoal. Em breve nós voltamos com mais notícias. Um abraço.